Programa Gestão de Negócios, nosso primeiro bloco hoje trata sobre cuidados na hora da contratação. Muitos empresários consomem bastante tempo, recursos e energia na hora de contratar os seus colaboradores. E mesmo assim, eles ficam em dúvida se estão procedendo corretamente. Existem alguns sinais que indicam quando você contrata as pessoas erradas. Vamos a eles. Primeiro, os funcionários têm atitudes ruins. As principais razões que levam as empresas a demitirem seus funcionários estão mais relacionadas a problemas comportamentais do que a falta de conhecimento técnicos. Ou seja, não adianta a pessoa ter ótimo currículo, mas apresentar atitudes negativas como dificuldade de trabalhar em equipe, indolência ou arrogância. Segundo, a equipe tem uma alta rotatividade. Um dos indicativos mais explícitos de contratações equivocadas é a alta rotatividade dos funcionários. Se você contrata pessoas que não têm valores compatíveis com os da sua empresa, certamente em pouco tempo elas se sentirão desestimuladas e pedirão demissão ou serão demitidas. Terceiro, excesso de conflito. Se você é muito competitivo, tenderá a contratar pessoas também competitivas. O problema é que esses profissionais tendem a gerar muitas disputas, muitos conflitos, às vezes por razões banais, e gera todo um clima ruim que acabará gerando descontentamento e má vontade de cooperar por parte dos outros funcionários mais pacatos. O quarto sinal é a entrega de maus resultados. Contratar pessoas apenas porque são simpáticas ou indicadas por parentes e amigos, sem checar se elas realmente têm qualificação para exercer o cargo com competência, costuma gerar resultados ruins. Tome muito cuidado para não contratar alguém bonzinho, mas incompetente. Uma entrevista mais profunda, além da checagem detalhada do histórico desse profissional, detectará atitudes negativas ou falta de afinidade do candidato com o estilo da sua empresa. A personalidade de um adulto normal é relativamente estável e, portanto, previsível. Invista tempo na seleção e você alcançará resultados muito melhores na contratação dos seus futuros colaboradores. No segundo bloco, eu vou falar um pouquinho sobre o endividamento de empresas em países emergentes. Estas empresas, basicamente, desses países emergentes, elas estão se endividando muito e o volume de empréstimos em moedas estrangeiras tem crescido a taxas extremamente expressivas. Brasil, Turquia, China, Tailândia, o próprio Chile e as Filipinas são os países em que as corporações mais se alavancaram, ou seja, mais se endividaram desde 2007, que foi o ano anterior ao início da nossa famosa crise financeira mundial. Para o Brasil, apesar da maior alavancagem ou endividamento das empresas e do crescimento das captações de recursos no exterior, o relatório do FMI mostra que a exposição das grandes empresas à moeda estrangeira, por exemplo, parece estar menor agora do que era na época em que o banco Lehman Brothers quebrou, isso aí no segundo semestre de 2008, mesmo quando se considera aí uma exposição excessiva no mercado de derivativos. Logo após a falência do banco norte-americano, o crédito bancário secou, o dólar disparou e empresas como a Aracruz, a própria Sadia, tiveram problemas em seus balanços por causa dessas operações de derivativos que estavam atreladas ao dólar. As emissões corporativas de empresas aqui dos países emergentes, elas bateram em quase 600 bilhões de dólares em 2012. Enquanto a captação por meio de oferta de ações, por meio de capital próprio, recuaram para cerca de 100 bilhões de dólares, de acordo com os dados deste relatório produzido pelo FMI. O quadro do ano passado é o inverso de 2007 ou 2010. Por quê? Naquela época, as emissões de renda variável, elas superaram as de renda fixa. O FMI argumenta que a alavancagem dessas empresas
ainda não é excessiva, mas se esse ritmo for mantido, pode representar um risco, pois essas empresas vão estar mais expostas às variações das moedas estrangeiras e também das taxas de juros. Para as empresas que estão muito endividadas, o fundo sugere uma combinação de venda de ativos ou redução de pagamentos de dividendos e também redução de investimentos, como forma de equacionar aí os seus passivos, as suas obrigações, os seus empréstimos. Para vocês terem uma ideia, nós vamos apresentar agora o grau de endividamento das 500 maiores empresas brasileiras em horizonte de tempo bastante expressivo. Vejam aqui, nesta figura, que nós temos então o grau de endividamento, ou seja, quanto do financiamento das empresas é financiado através de dívida. Então aqui são as maiores empresas do Brasil. Eu tenho dados aqui de 2003 até o ano de 2012. Vejam vocês que no caso do Brasil, em média, mais ou menos, o endividamento acompanha uma taxa de 50%. Né? Nós tivemos aqui em 2003 o endividamento a uma taxa de 57,1%, depois ele caiu aqui na faixa de 48%, teve um aumento novamente em 2008 e depois ele vem, de uma certa forma, sendo reduzido. Então, o nosso endividamento não é um endividamento preocupante. Tá? Embora o fundo tenha recomendado cautela, o endividamento ao redor de 50% para projetos de investimento bem equacionados, para uma gestão financeira profissional, não é um percentual que possa produzir danos financeiros às corporações. Nesse terceiro bloco, nós vamos responder uma pergunta que nós recebemos de um telespectador, que de uma maneira bastante genérica pergunta qual é o empréstimo mais barato. Ora, todo empréstimo ele tem embutida uma chamada taxa do risco de crédito, na qual ela é levada em consideração, se leva em consideração a garantia do pagamento. Ou seja, quanto mais garantias são oferecidas, menor vai ser o juro cobrado. Por isso, empréstimos como crédito consignado, por exemplo, no qual o valor das prestações é descontado diretamente do salário ou da pensão do devedor, eles têm juros menores. O mesmo acontece com as linhas de crédito para financiamento de imóveis e de automóveis, pois esses bens eles garantem o pagamento. Então, o melhor que você faz é realizar uma pesquisa, tanto dos tipos de empréstimo quanto dos bancos e instituições financeiras que oferecem esses empréstimos a fim de você encontrar aí a melhor taxa para você, ou seja, a menor taxa do mercado. Nesse caso, dentro da modalidade que você pode optar. Essa pesquisa que você vai fazer, ela deve ser realizada da mesma forma que aquelas para aquisição de alimentos ou eletrodomésticos, por exemplo. Você tem que ir lá, procurar em várias instituições e fazer essa comparação, tá? A partir daí você vai saber qual é o mais barato e é muito, particularmente, isso é definido em função do que você está procurando adquirir, da sua condição de pagar, do prazo que você vai ter e coisas dessa natureza, ok? Termina aqui o nosso programa de gestão de negócios. Para dúvidas, para sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.